Hoje o nosso tema está bastante focado em um aspecto relevante que é como você ganhar mais trabalhando menos. Poxa, Esdânio, parece aí um grande segredo. É um segredo, sim. Isso mudou bastante a minha vida e de muita gente que eu conheci que falou sobre isso comigo nas primeiras vezes. Mas meu nome é Esdânio Newton Pereira e eu trabalho há mais de 40 anos enfim, principalmente com a administração de empresas pequenas, as minhas, e até grandes como executivos. Tive uma carreira que comecei lá no Senai, fui peão, né? Comecei no chão de fábrica, como se diz, mas vários anjos que encontrei pela vida foram me ajudando e, claro, com o meu esforço, eu pude chegar a uma carreira de executivo e administrei empresas e aprendi com isso como que eu conseguia administrar uma empresa, ou duas, que foi um período que eu tive, com 3.000 pessoas entre essas duas empresas e ainda tocar os meus negócios fora. Naquele momento, estava já escrevendo o meu livro, que já publiquei. Naquele momento, eu tinha 10 ou 12 investimentos em startups, hoje eu tenho 21, e inclusive era sócio de uma outra empresa em Curitiba. Enfim, como que eu conseguia fazer isso? Como que eu consigo fazer isso? O que acontece, e nós vamos falar aos poucos aqui, vamos chegar lá, é uma questão de separar o que você quer e o que você tem que fazer, enfim, pelo envolvimento que você tem com essa palavra chamada trabalho, né? Mas, enfim, se você acredita que isso é possível, escreve sim. Se você não acredita, escreve que está em dúvida. Vamos conversando aqui aos pouquinhos. Mas assim, ó, fica comigo até o final, que a ideia é te mostrar isso de forma prática. Como que se faz isso de forma prática? Muita gente acredita que trabalhar mais é receber mais. Tem gente que trabalha 8 horas por dia e ganha, seja qual for o número, 10, e tem gente que trabalha 20 horas por dia e ganha 8, em relação àquele que trabalha 10. Então, isso não é verdade. Trabalhar mais não significa ganhar mais, né? Ainda crianças, as gerações anteriores, elas nos colocaram isso na cabeça. Pensa que, pelo menos 2 gerações atrás, era muito, ou talvez 3, mas acho que 2 gerações atrás, acho não, tenho certeza, 2 gerações atrás, dificilmente você teria espaço para acessar algum conceito como um administrativo de uma empresa. Quem dirá uma internet que nem existia. Então, tudo que você sabia naquele momento era que uma enxada, que custava, sei lá, 2 cruzeiros, 10 cruzeiros, ou em números de hoje, R$10, com uma enxada você podia trabalhar. E se você trabalhasse 10 horas por dia, vezes um valor hora que era meio, enfim, dependendo da região definido, você trabalhava mais e ganhava mais, né? Lembrando que 3 gerações atrás é provável que, inclusive, tinha até gente trabalhando em valor escravo. Tem hoje, então imagina naquela época, mesmo no nosso Brasil. Então, trabalhar mais não significa ganhar mais. O que nós precisamos é trabalhar, sim, bastante, mas pensando bastante, estrategiando bastante. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, você já deve, inclusive, como fazer isso exatamente na prática, né? Você já deve ter visto empreendedores que passam o dia apagando incêndios e não veem o crescimento real, né? Ou mesmo diretores, gerentes de empresa, coordenadores, ou você mesmo pode estar apagando incêndio o dia inteiro e não vê efetivamente mais renda, né? Que é o que a gente está falando aqui. Como é que eu tenho mais renda, se não com menos, pelo menos com a mesma quantidade de trabalho? Então, se trabalhar mais fosse a solução, os donos de pequenos negócios seriam os bilionários do mundo, né? E seriam os bilionários em dólares, porque olha o quanto um microempresário, um pequeno empresário, ou aquele empresário que já está começando a virar uma empresa média, olha o quanto ele tem que trabalhar para rodar a empresa dele. Seja no ramo que ele estiver, ele vai ter que trabalhar muito, com muitas coisas contra ele, né? O custo Brasil, que a gente costuma dizer, né? A logística é cara, ou os impostos, quer dizer, tem várias coisas contra esse empresário, ou que ele tem que vencer essas barreiras, né?
E para ele vencer essas barreiras, ele tem que trabalhar mais. Então pensa assim, tem 3 sinais que a sua empresa está estagnada, né? E não adianta, você tem muito trabalho, mas se fizer mais não vai resolver, né? O primeiro é você passa o dia inteiro resolvendo problemas e não pensando como esses problemas não vão aparecer. Ou seja, como é que eu penso no futuro para que esses problemas não apareçam? Esse é o sinal número 1. A gente chega num cliente, o que a gente costuma ver quando a gente faz um diagnóstico? É bem comum isso. Tem pessoas mais atarefadas e pessoas menos atarefadas. Mas, de forma geral, as pessoas estão apagando incêndio e dedicando muito pouco tempo, e muitas vezes nenhum, para que no futuro esses incêndios não ocorram. O segundo sinal é que suas vendas estão aumentando. Isso é interessante, né? Eu trabalho bastante, sou um bom vendedor ou produzo bem, e as vendas estão aumentando, mas o lucro não cresce, né? É mais ou menos como um assalariado que está trabalhando bastante e não recebe o aumento de salário. A coisa não vem, não acontece, né? Enfim, como que a gente vai fazer para isso acontecer? Se você pensar o terceiro ponto, você sente assim que sem sua presença diária a empresa não anda, né? Seja você o dono ou até um gestor. Eu não estou lá, a empresa não vai andar. Esse é um terceiro sinal que vai causar isso. Então, se vocês que estão por aqui com a gente, olha só, já sentiu, né, que trabalha o dia todo, mas no final do dia produziu pouco, escreve sim aí. Parece que produziu pouco, né? Chegar na sexta-feira, 7, 8 horas da noite, querendo ir embora para casa, e o que eu produzi? Produzi pouco. Isso não é legal, porque produção significa aquilo que eu realizei, né? Quando a gente fala do Produto Interno Bruto brasileiro, o PIB, o que eu produzi é o valor final que eu realizei. Agora, se eu produzi e isso não gerou valor, eu produzi pouco. Infelizmente, é mais ou menos isso que acaba ocorrendo. A grande questão é que muitos empresários são grandes operadores, mas eles não têm pensamento estratégico. Eles não têm a gestão estratégica. E vamos falar em detalhes aqui, eu quero mostrar para vocês na prática, né? O que significa você pensar de forma estratégica? E, inclusive, você que é assalariado, tá? Em que pese um fato de que você, como empregado, você tem um salário que, claro, te dá uma boa vida, você pode comprar sua casa, ter seu carro, mas para que você seja um bilionário, você precisa arriscar, né? E os grandes bilionários são pessoas que arriscaram, são empreendedores que investiram. Mas os dois podem crescer, né? E se nós falarmos de gente que investiu, inclusive nos bairros, né? Eu mesmo frequento diversos comércios ao redor aqui da minha casa, que os empreendedores estão lá bem crescendo, um comércio pequeno. E ele é um empreendedor, e ele está gerando caixa, está gerando resultado, sustentando a família dele como empreendedor. Então, em todos os espectros, seja na microempresa, na pequena, na média, na grande, ou mesmo o próprio assalariado, há formas de se encontrar como ter mais dinheiro e trabalhar menos, né? Então, pensa assim comigo, 3 outros aspectos importantes. Se você precisa estar presente para tudo funcionar, você que é empresário, é gestor, precisa estar junto para tudo estar funcionando. Você saiu, para de funcionar, tem algum problema. As pessoas não estão preparadas e os processos não estão estruturados. Eu sempre falo muito sobre isso. Pessoas preparadas são aquelas que entendem os processos da empresa, e processos estruturados são aqueles simples que todos entendem. E aí a coisa se junta e uma mágica acontece que a empresa começa a voar. Se você toma a decisão sozinho, pensa comigo, né? E sua empresa não tem uma estrutura de pessoas para te apoiar no processo dessa decisão. Apoiar no processo dessa decisão significa ir contra você, te dar opinião, ir a favor, sim, mas ponderar para que no final você possa tomar uma boa decisão, ou a melhor possível. Mesmo com 10 funcionários, isso é possível na sua empresa. E se o seu time espera ordens para que ele realize algo, para que ele faça algo, esse é um outro sinal que não é bacana. Por quê?
porque as pessoas estão sem autonomia, ou elas não têm o protagonismo para tomar essa autonomia. Você precisa montar um time que tenha capacidade de tomar decisões por si só. Então você percebe que talvez seja a questão mais complexa na vida de todos os seres humanos tomar decisão, seja no trabalho ou seja na nossa vida. Então, se eu tenho pessoas que têm dificuldade de tomar decisão e dependem de mim para que essa decisão aconteça, é por aí que certamente eu terei muitas dificuldades. Então, imagina um exemplo prático, né? Eu sou trabalhador e eu estou dentro de um barco com outras pessoas e tem remos na mão de todas as pessoas e eu remo demais. E eu não olho se as outras pessoas estão remando na mesma direção. Talvez, muito provavelmente, pelos nossos diagnósticos, se você parar nesse momento de remar, olhar para as pessoas e orientá-las para onde elas têm que remar, seu barco vai andar mais rápido. Pense nesse exercício prático e que faz todo sentido, inclusive no mundo dos esportes, né? Isso diferencia uma empresa que cresce daquela empresa que, enfim, depende do dono para tudo. Você pode até crescer, mas os resultados serão menores. Isso vai te cobrar lá no futuro. É importante que, nesse momento, se você se sente exausto com esse tipo de situação, escreve aí, sim, sinto exausto. Outra pergunta, se você entende que é possível, né, que você percebe que a empresa tem essa situação e é possível melhorar, escreve eu aí que nós vamos falar sobre isso. Olha só, coloca também aqui seus comentários, seja você onde estiver vendo esse vídeo, né, coloque seus comentários e nos chama aí que a gente até o final vai te dar, fica por aí que a gente vai te dar a visão prática de como fazer isso, de como você pode aumentar a sua renda, como que você pode ter mais resultado com menos trabalho. Aquele tempo que sobrar, é óbvio que a gente pode trabalhar, mas em outra coisa, e aí gerar mais renda. É esse o ponto que começa a chegar lá. Então, vamos lá. Vamos falar em um conceito aplicável. São 5 pontos que eu quero trazer para vocês de como, inclusive, eu pensei bastante. Esses pontos foram variando, foram alterando nos últimos 20 anos na minha vida, mas há mais ou menos uns 20 anos atrás eu vi um livro que eu não me lembro mais o nome, mas a capa era uma praia e você tinha que trabalhar apenas uma vez por semana, alguma coisa assim. E, enfim, alguém aí vai lembrar desse livro. E aí, esse livro falavam coisas que eu dizia, não é possível, poxa, eu aprendi que tem que trabalhar mais para ganhar mais. Mas eu comecei a pensar diferente, comecei a pensar sobre isso. Talvez até há mais de 20 anos, né? E aí o primeiro ponto que eu quero trazer prático para você desses 5 pontos, o primeiro deles, identifique suas atividades de maior impacto. Faça uma lista, né? Qual que é a dica principal aqui? Faz um diário, 3 dias. Imagina assim, ó, a partir de amanhã, começa a anotar exatamente como está sendo o seu trabalho e o que você está fazendo. Mas anota em detalhes. Você percebe que agora você tem que trabalhar mais para trabalhar menos. Então vai lá e anota em detalhes. Você precisa entender, né, afinal de contas, o que você está fazendo. E aí pensa o seguinte, se você tivesse só 2 horas por dia, você só tem 2 horas por dia, como é que você pode encaixar isso que você faz em 2 horas por dia? Ah, Isdane, olha, eu fiz esse exercício e não consigo encaixar em 2, mas consegui em 4 horas. Show, tá vendo? Você já ganhou 4, 5 ou 6. Esse é o primeiro exercício prático. É claro que talvez tenha um exercício 0, que é o da crença, né? Você está aí em dúvida, muito provavelmente é fácil a gente ser pessimista, né? E é muito difícil a gente ser otimista, mas tirando o pessimista e o otimista do ponto conflite, vá lá e faça o teste. Faça essa lista durante 3, 4 dias. E assim, se você inclusive fizer essa lista e chegar à conclusão que não faz nenhum sentido e você não conseguiria em menos horas, me liga. Vamos conversar. Quem sabe eu te dou 1 hora de mentoria para entender, afinal de contas, o que está acontecendo contigo. E se eu te ajudar, aí nós vamos conversar, hein? Mas vamos lá em frente, olha só. O passo 2, elimine o que não gerar valor.
Você fez uma lista agora, 3, 4 dias, e percebeu o seguinte: todo dia eu tenho que rasgar o papel que eu imprimi. A pergunta é, eu preciso imprimir esse papel que eu tenho que rasgar? Você está perdendo alguns minutos. Pense comigo, você tem que configurar, imprimir. E, gente, nós estamos no mundo digital, mas eu vejo fábricas de papéis nas empresas. Eu vou em clientes onde tem papel por toda a mesa. Então, os papéis ainda existem, alguém imprimiu. E aí eu tenho que rasgar esse papel para jogar fora, quando eu rasgo. Isso é perda de valor. E tem vários outros exemplos como esse. Imagina o seguinte, 80% do resultado que você quer está em 20% das suas ações. Acredite nisso, isso é Valfredo Pareto, mil e alguma, eu não vou me lembrar a data desse cara, mas é um italiano que escreveu a história dos Paretos. Né? Você faz um gráfico e diz, poxa, esse é o principal problema, o segundo é esse, o terceiro é esse e tem outros lá. Normalmente não, em tudo no mundo você vai ver essa relação de 80 a 20. Então, poxa, se eu tenho uma lista que eu fiz lá no primeiro exercício de 3, 4 dias, e eu acredito que 20% daquelas atividades vão gerar 80% do meu resultado, comecei a ter tempo para gerar outros 80, aí vão ser 160 e assim por diante. Seja qual for essa matemática, a gente quer duplicar, triplicar ou até quadruplicar o seu resultado. É isso que a gente quer que aconteça. Então, novamente, vou trazer sempre esse fato. É só olhar na televisão, enfim, no mundo em geral, você vai ver empresários que têm 2, 3 empresas, 2, 3 comércios, dão conta, cresceram sua renda e não estão trabalhando necessariamente como trabalhavam há 10 anos atrás. Pode parecer que não existe, mas isso existe fortemente, né? Talvez seja um dos exercícios aqui no 2, que é olhar esse benchmark, né? Na hora de você selecionar. Você fez uma lista enorme e vai selecionar o que não gera valor. Faz um benchmarking, procura esse pessoal que você certamente conhece e já está pensando, para que você possa vir e eliminar esse valor ou aquilo que não gera valor da sua lista. O passo 3, aí pensa assim, ó, você tem sua empresa, você fez uma lista de 3, 4 dias, você viu várias coisas que você está fazendo que não gera valor. Não gerar valor significa que seu cliente não vai reconhecer e não vai lhe pagar mais por isso que você está fazendo. Percebe? Por exemplo, se você vende embalagem, compra papelão, recorta, dobra, monta e entrega a embalagem. Isso é só um exemplo, né? Tudo que você não fizer, que tiver dentro dessas 3, 4 coisas que eu falei, não gera valor. O cliente não vai pagar. Ele vai pagar o papelão e essas 3, 4 etapas. Diante disso, na terceira etapa, você precisa pensar assim: como eu vou criar um processo para que essas coisas que não geram valor não ocorram? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. E a segunda, se for inevitável eu não tiver como eliminá-las, como que esse processo vai deixar ela mais eficiente? Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho muito mais eficiência em preparar propostas para um cliente, muito mais eficiência em preparar relatórios para um cliente, porque eu uso inteligência artificial. Né? Eu ouvi isso do Ricardo Amorim, né? E ele tem toda a razão. Eu chego numa fazenda e tem um trator e um arado. Eu digo, não, eu não quero a chave do trator, eu vou carregar o arado na mão e vou arar na mão. A inteligência artificial é como um trator. Você agora vai poder arar vastidões de terra com menos esforço. Então, utilize a inteligência artificial, inclusive, para que você faça esses exercícios que eu estou te dando. Então, você fez sua lista toda, você sabe o que não gera valor, reuniu seu pessoal e começou a pensar nos processos que vão fazer com que você não tenha tempo gasto nesses aspectos que não geram valor. Isso vai significar tempo livre para aquilo que gera valor. E aí você começa a ganhar mais. O quarto ponto é que, como eu falei aqui, você vai reunir o pessoal. Então você precisa ter gente preparada. Talvez nesse primeiro momento você vá perceber que as pessoas não estão tomando decisões que deveriam. Ou
que você precisa melhorar seu time ou coisa do tipo. Mas olha só, vou te dar um exemplo para você que é empresário. Pensa comigo. Se você ganha R$ 300 por hora para fazer alguma coisa e tem alguém que você pode contratar por R$ 50 por hora, nessa sua lista que eu pedi para você fazer antes, que eu te sugeri de fazer ela, tem coisa ali que daqui a pouco você delega, percebe? Entrega para as pessoas. Não só do teu time, mas terceirizado também. Esse custo sai da sua mão e, quiçá, aí tem um outro ponto legal, né? Que muitas das vezes que eu fiz isso e faço até hoje, tem pessoas melhores que eu que são focadas para fazer isso. Nós, inclusive, temos um produto que chama Liderança na Prática, que ensina o líder a delegar. São 4 passos: priorizar, delegar, orientar e cobrar. Eu descobri que por que a gente não delega? Porque nós temos um problema de priorizar. E a gente, tendo o problema de priorizar, não delega. Não delegando, a gente não orienta. E não orientando, a gente não cobra. Ou melhor, a gente só cobra. Né? Então, esse produto é um produto que a gente tem disponível na plataforma. E liderar na prática significa isso. Significa que eu tenho clareza das minhas prioridades. É essa lista de 3, 4 dias e qual é a minha prioridade. É o 80-20. Pois bem, agora que eu sei exatamente a minha lista, que gera valor, o que não gera valor, os processos, eu sei as pessoas preparadas, as que vão tomar decisão sozinha, não depender da minha ordem. Muitas vezes eu vou ter que, talvez, trazer alguém novo para a equipe, ou quem sabe até, infelizmente, trocar na equipe, né? Claro que isso é muito ruim, porque de dentro de casa é sempre melhor, né? É uma grande oportunidade, de fora é um grande risco, mas eu preciso fazer com que esse processo avance. Aí eu vou para a última etapa, que eu comentei aqui de passagem enquanto eu falava, que é a tecnologia. Ela é a sua aliada hoje, para todos os aspectos, né? Em qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida hoje, dificilmente, se você escrever no Google ou no ChatGPT, principalmente se ele for pago, tem um monte de cara que fala não pagar, e não consigo entender bem isso, porque o pago realmente entrega muito mais, né? Ou o próprio DeepSeek, que já faz muita coisa, inclusive sem ser pago. Se você escrever nesses lugares, qualquer coisa que você quer imaginar hoje, o app para fazer tal coisa, tá? Aí uma pessoa virou para mim e disse assim, né? Um app para fazer sexo. Não chegou ainda, mas quem sabe vai ser algo no futuro complicado com os humanoides, né? Ou com essa mistura de robô e humano, porque realmente a tecnologia está avançando numa velocidade incrível. E aí você precisa usar essa tecnologia, né? Você não precisa mais gastar horas para fazer uma apresentação. Já tem o Gama, né? O Gama App, que você entra na internet, coloca a sua estrutura da apresentação e olha só, ele faz assim e te entrega. Ah, mas eu não tenho a estrutura. Vai no ChatGPT e diz, ó, vou ter que fazer uma apresentação assim, assim. ChatGPT, ou inteligência artificial, é como um bebê. Ele é muito inteligente, mas você precisa ensinar ele. Então diz, ó, eu preciso ir para uma reunião fazer isso, tantas pessoas, a característica delas, dá informação, ele vai te dar essa estrutura. Com essa estrutura você joga no Gama. Jogou no Gama, você tem uma apresentação, inclusive editável. Você pode ir lá alterar por outras coisas que você queira colocar. E tem, assim, são mais de 1.000 até novembro do ano passado, eram quase 1.700 inteligências artificiais. Provável que já esteja passando das 2.000 inteligências artificiais. Então pensa assim, você ganha R$300 por hora. Se para cada hora que você consegue liberar usando essas dicas que eu te dei, sabendo claramente o que não te agrega valor, separando esse 80-20, né? Eu fiz a lista, eu sei exatamente o que agrega valor, o que não agrega, eu tenho processos bem estruturados, e o que são processos estruturados? Aquele que todos entendem. Então eu crio isso com a minha equipe, que são pessoas preparadas, e o que são pessoas preparadas? As que entendem esse processo, que é simples, e aí a empresa começa a voar com o jeitinho dela. O quinto item é eu usufruir hoje em dia da tecnologia, que eu não posso deixar de fazer isso.
Às vezes eu me pego investindo 1 hora, 2, 3 em alguma tecnologia nova, e eu digo, Isdênio, poxa, isso aí vai te dar todo esse valor? Às vezes eu perdi esse tempo, é verdade. Mas na maioria das vezes, se eu agir estrategicamente antes e pensar com cuidado e planejar e conversar com pessoas que já conhecem, não sair só usando, né? Conversar com as pessoas que já usaram, essa 1, 2, 3 horas vai me economizar várias horas depois, principalmente no mundo da inteligência artificial. Vocês que estão aí, escrevam aí no comentário para mim qual dessas estratégias das 5 você pretende usar, né? Ou você vai usar todas elas? Me conta aí. Voltar aqui, quero ver alguns comentários aqui. Tem um comentário de uma pessoa aqui. Live 4 horas por semana. Olha aí, livro 4 horas por semana do Timothy Ferriss. Isso aí, acho que é esse livro mesmo, hein? Então, na verdade, ali ele não está contando uma mágica, né? Que agora só com 4 horas de trabalho eu vou ganhar um monte de dinheiro. O conceito não é esse, mas o conceito é: eu preciso nas minhas 8, 10 horas de trabalho no dia fazer com que renda muito mais. Então, se a minha hora, a receita é R$300, a conta é simples, eu vou ganhar R$3.000 por dia. Já tá show, né? Tá show, mas você não gostaria de ganhar 10 mil por dia? Ou 20 mil por dia? É disso que a gente está falando. Valeu, Gladys, obrigado pela dica aí do livro. O José Maria colocou, vai manter essa sua live no seu Instagram? Ô José, eu tenho mantido, tenho sim deixado muita informação para todo mundo aí, tenho colocado bastante conteúdo, todo dia sobe conteúdo e de diferentes explicações e sempre conteúdo relacionado com negócio, gestão, liderança, enfim, como crescer e ter mais resultado. Eu não acredito na consultoria de processo, vou melhorar seu processo. Eu não sei fazer isso. A minha consultoria, ou a nossa consultoria, nós temos um time grande, tanto na plataforma como fora, e inclusive com o pessoal que, enfim, que vai para o campo, a gente quer dar resultado para o cliente. O nosso negócio é resultado. E resultado significa crescer lucro, crescer caixa e poder reinvestir esse caixa de forma inteligente. Outro dia eu tive num cliente e ao chegar lá eu vi que ele fazia um investimento que não ia fazer ele produzir mais daquilo que ele produz ou daquilo que ele vive. E eu disse para ele, não fica bravo comigo, o dinheiro é seu, mas eu não faria isso. Se eu coloco R$1 e não volta R$1 de venda, não coloque esse R$1. Não faça isso. Ah, mas eu quero deixar meu escritório bonito. Claro, vai vender mais? Não, então não deixa seu escritório bonito. Aliás, tem um vídeo bem interessante, lá de 1990, dos anos 90, do Jeff Bezos, da Amazon, onde entrevistam ele no escritório dele, e olha, é simplesmente incrível, né? Tudo velho. E aí falam sobre isso e ele faz esse comentário. Jeff Bezos é só um dos caras mais ricos do mundo hoje em dia, né? Valeu, José Maria, pelo comentário aí. Vai ficar salvo do destaque do IG, legal. E a Ana contribuindo. Sou da época que era na raça, prospectar clientes e oportunidades. Famoso TBV. Isso aí, cara, tirar a bunda da cadeira. Eu fiz muito disso, viu? O Obregon aqui, conheço. Puxa, agora eu vi Fox primeiro, eu falei, quem é esse Fox? É o Obregon. Valeu, Obregon. Não, é uma época onde o da enxada, é a reflexão da enxada. Você não vendia se você não saísse, né? O que o Obregon está dizendo, você pegava o carro e saía, e aí você voltava, tinha vendido mais. Hoje você tem várias outras formas. Claro que você precisa ter o relacionamento, ir lá, encontrar, mas tem várias formas de preparar isso. E antigamente você gastava muitas horas preparando, né? E hoje você tem essa vantagem, né? Obrigado, Obregon, valeu a colaboração. Forte abraço para você também. Pessoal, é isso. O que a gente quer aqui é sempre trazer para vocês ideias que, sim, não são dogmas. Aliás, paradigmas, né? Não é um dogma dizer que eu preciso trabalhar mais para ganhar mais. É claro que eu vou trabalhar igual e vou ganhar mais, mas eu vou fazer novas coisas para ganhar mais. Para que isso aconteça, eu preciso trabalhar menos fazendo a mesma coisa. Parece meio
algo óbvio, mas é muito difícil isso na nossa cabeça, pela nossa criação, por várias razões que vêm de muitas gerações atrás, né? Essa carga emocional de que só ganha quem trabalha. É claro que quando eu estou pensando, eu estou trabalhando, mas tem que pensar, não posso só agir, né? Então, a ideia da live, eu vou fazer um breve resumo, era essa. Trabalhar mais horas não significa crescer mais rápido ou ganhar mais dinheiro, né? Empresas que dependem do dono crescem devagar e sempre de forma desorganizada. A gestão eficiente significa focar no que importa, criar processo e delegar corretamente. É o 80-20. Tem 20% das ações que eu tomo que vão dar 80% dos resultados. Quais são elas? Esses grandes homens que estão por aí, não só bilionários, né? Grandes homens ao seu redor, que criaram empresas que hoje talvez sejam ditas pequenas ou médias, mas formaram famílias, formaram médicos, formaram doutores, treinaram pessoas, desenvolveram, criaram filhos. Eles sabiam disso. Eles trabalharam demais, mas usaram a cabeça para como com aquelas mesmas horas eu possa ter mais resultado. E por fim, se você quer crescer, precisa dobrar, sem precisar dobrar essa sua carga de trabalho, aí você precisa mudar a forma como você gere a sua empresa ou como você gere o seu tempo. É imprescindível que você pense diferente. Da mesma forma que você fez durante o dia de hoje, vai ser igual amanhã. Não vai mudar nada. Você precisa amanhã começar a fazer diferente. E eu dei a dica, são esses 5 passos que estão ali. Comece amanhã mesmo a fazer essa lista de ações. Se essa live faz sentido para você, olha só, vou pedir... tem um comentário aqui antes do Eduardo, dizendo como focar e buscar o que realmente precisamos em um mundo de muita informação. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não tenho muita informação chegando. Eu vou atrás da informação que eu quero. Essa é a dica que eu daria e é o que eu faço. Hoje é muito bonito você assinar um monte de newsletter, né? Eu me lembro muitos anos atrás, ainda não era com inteligência artificial, ou nem mesmo Instagram, sentei um sábado ou um domingo no meu computador e cancelei todo esse negócio de newsletter. Eu só quero receber aquilo que eu quero usar. Então hoje, por exemplo, Eduardo, uma dica que eu te daria, faz essa lista esses 3, 4 dias e vê o seguinte, como é que eu reduzo isso que eu estou fazendo que não gera valor e como é que eu dou força para isso que gera? Aí sim vai atrás dessa informação. Que app vai me ajudar a organizar isso? Que app vai me ajudar, de repente, tomar essa ação que eu tomo, que eu levo muito tempo e por aí afora? As informações, elas inevitavelmente vão chegar. E aí, se você quer ficar informado, 15 minutos, 20 por dia, com 2, 3 podcasts, você vai ter informação. Agora, lembre-se, muita informação não significa aprendizado. E muito aprendizado não significa que você vai realizar, né? Aliás, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, tá? Então, o que a gente está falando aqui é sobre realização. Muito obrigado, viu, Eduardo, pela pergunta. A Amanda comentou, Amanda, show, comentou um negócio interessantíssimo, né? Crenças limitantes. Eu fui fazer um trabalho em 2008 antes até, nem me lembro, 2004 talvez, e você sabe que uma das crenças limitantes que eu tinha vinha da igreja. E olha que nem religioso eu era, já naquela época, ou pelo menos eu acredito numa força divina, claro, mas não ia na igreja como fui criado dentro da igreja. Aliás, eu sou músico e aprendi a tocar, ou comecei a aprender a tocar na igreja, né? E uma das crenças limitantes que eu tinha era de tanto ouvir o padre dizer aquela frase que eu não quero nem processar ela, que eu não gosto, mas que rico não entra, o rico no alfinete, né? Quer dizer, é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que, enfim, eu não me lembro. E não quero lembrar, tá? Porque o contexto que a Bíblia traz aquilo, depois eu fui estudar, não tem nada a ver com o contexto de que eu tenho que ser pobre para entrar no reino de Deus. Não tem nada a ver com isso, né? Se fosse assim, a gente ia ver grandes nomes hoje, até mais das direitas, né? Enfim, seja como for, de homens que estão tocando religiões, que estão na igreja, que são milionários. Mas é uma crença limitante. Muito legal a Amanda trazer. Outra crença limitante que eu vejo com as pessoas que eu ajudo,
ou que eu trabalho com a mentoria, eu tenho um produto que chama Coaching Mentoria Executiva e trabalho com presidente de empresa, diretor, gerentes, e normalmente eu vejo crenças do tipo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Essas crenças provavelmente elas vêm lá da infância ou da adolescência, e normalmente elas vêm da infância e da adolescência. Aliás, vou dar uma dica para vocês que é uma série This Is Us, que vai mostrar isso, né? A gente, como adulto, vive corrigindo problemas que tivemos na infância e na adolescência. E, normalmente, a maioria das pessoas que eu lido, esses últimos 4, 5 anos foram 50, 60 pessoas, a maioria delas tem uma crença de que não é possível, de que não vai conseguir. Quer dizer, eu nem vou começar a fazer a lista do que eu faço durante 3 dias, como o Esdânio sugeriu, porque eu não vou conseguir trabalhar menos e ganhar mais. Quer dizer, há uma crença limitante que já me segura e eu acabo não avançando. Muito legal, viu, Amanda? Bem colocado essa questão. Eduardo, obrigado pelo comentário. Isso aí. Cresça de merecimento. Né? A Amanda colocou ali, perfeito. Cresça de merecimento. Isso aí, você merece. Você merece ser feliz, você merece crescer. Seja qual for essa força divina que você acredite, ou mesmo você que não acredita, a gente não está aqui para sofrer, não. A gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para crescer. Então, tudo que eu aprendo e as informações que eu trago é para que eu possa merecer esse crescimento. Eu já misturei, Amanda, com o que você pôs aí, né? Mas é crença de merecimento. Isso aí. É acreditar que você merece ser feliz. Faça isso, que esse é o caminho. Então, assim, se essa live... Ó, a Ana colocando, engraçado essa coisa da igreja, estava lendo outro dia, e tem um versículo que fala sobre ser rico e que Deus quer a prosperidade dos filhos. Mas isso aí tem papo para um churrasco longo. Claro, pô, então, você vê, só que parece, né, que assim, pensa no mundo de 1500, eu vou ficar contando para todo mundo, né? Em 1500 eu tinha o clero e eu tinha lá um rei com a família real, e do lado de fora do castelo, todo mundo trabalhando para pagar imposto para a família real. Eu vou dizer para eles que eles precisam ficar ricos? Então a gente tem que tirar essa crença da cabeça, porque isso não faz sentido. Como a Amanda falou, é crença de merecimento. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter mais. E aí você vai conseguir. São técnicas, hein? É comportamento e técnica junto. Comportamento é o lance da atitude, do chá, né? Eu tenho que ter o comportamento e o C e o A, eu tenho que ter o conhecimento do chá e a atitude, que é o comportamento, para sair fazendo a lista que o Esdânio sugeriu. E a habilidade vem de você fazer 3, 4, 5 vezes essa lista. Então, se essa live faz sentido para você, valeu, Amanda, pelo comentário, compartilhe, por favor. Marque alguém que precisa ouvir isso que a gente está falando aqui. E nos próximos dias eu vou divulgar mais conteúdo sobre crescimento e gestão eficiente. Estou fazendo isso todo dia. E mais alguns dias também já tem outra live aí. Eu quero fazer lives seguidas aí. Adoro fazer isso, adoro falar. A live tem só uma questão que eu não gosto muito, que é eu gosto de interagir, né? E aqui a gente fica só falando. Mas a interação que o pessoal já trouxe aqui já foi legal. A gente já começa a bater bola. Essa é a ideia, que a gente possa dialogar para tornar esse mundo muito mais de crenças de merecimento, né, Amanda, do que o contrário. Então, assim, qual é a principal, deixar aí para vocês, hein, qual a principal coisa que está travando você para esse crescimento? Qual é o principal aspecto que está travando aí sua empresa para crescer, né? Anota isso para você pensar sobre isso. Beleza, pessoal? Estamos chegando ao final aqui, agradeço muito a participação de todos aí, e a gente vai estar direto aí na rede, entregando conteúdo para você e lembrando você que você merece ser feliz e merece ganhar menos com menos trabalho, sim, senhor, isso é possível.